Um resumo semanal que eu tenho feito aqui dessas infecções. Vocês perguntam muito o que é que tem acontecido no Brasil. Eu faço vídeo pontual, mas eu vou fazer um apanhado como um todo, né? Qual o cenário de dengue no Brasil? É um cenário de queda. A maioria dos estados já estão tirando o cenário de emergência. O Rio foi o primeiro, Minas Gerais também já retirou, né? Então realmente é queda. Vira e meia vocês vão ver matéria. A morte por causa de dengue, dengue tem caso. Vai continuar tendo caso, mas um cenário que a gente olha como um todo é um cenário de queda e de melhoria. Então provavelmente nas próximas semanas a gente vai falar cada vez menos de dengue. Dengue vai estar menos no noticiário, vocês vão ver menos gente com dengue e provavelmente esse cenário bom. Primeira preocupação de dengue é que o governo ainda não fala nada de ampliar a vacina da dengue. Esse momento de queda seria um momento importante para a gente estar vacinando, estar protegendo as pessoas para evitar uma nova onda ano que vem, em especial no período das chuvas, né? Espero que o governo faça isso, mas dengue realmente é um cenário tranquilo, né? Outro aspecto, né? Covid realmente teve uma mudança nessas últimas semanas. A gente tem grandes novidades sobre a Covid, né? O governo americano, tanto o FDA como o CDC, voltam a falar de Covid, com duas notícias importantes. Crescimento de casos de internação por Covid nos Estados Unidos, né? Um crescimento importante, né? Além disso, né, a gente tem um aspecto da Covid, além desse aumento do número de casos, a gente tem uma nova subvariante, KP2 e KP3, que são duas subvariantes novas que a gente não tinha falado até então, que elas realmente são as grandes causadoras. Mais 50% desses casos de Covid que estão aumentando são por causa dessa nova subvariante, né? Quando a gente olha do cenário brasileiro, a gente também tem novidade de Covid, porque a Covid volta a crescer, em especial na região Norte, Nordeste, com destaque a dois estados, né? Piauí e Ceará são estados que se destacam no crescimento de Covid. Ah, Júlio, é assustador, internação? Não, aumentou tudo, aumentou a internação, aumentou o número de casos, nada assustador, mas tem que ficar atento, porque é num cenário que tem novas subvariantes, é num cenário que no hemisfério norte está aumentando o número de casos, e a gente sabe que geralmente semanas ou um mês depois que tem aumento lá, dá onda lá, acaba tendo onda aqui, então a gente vai ficar atento. O que é importante quando a gente fala de Covid? Vacinar. Vacinação é muito relevante, então é importante você estar levando seu filho, seu neto, né? Você também, em especial grupos de risco, está vacinado contra a Covid, é um cenário que preocupa a gente. Nada assustador, mas já chama atenção essa novidade. Já tinha mais de meses que eu não falava nada de aumento, nem nada relevante de Covid. Agora eu falo de novas subvariantes, falo de aumento nos Estados Unidos, notícia da FDA e CDC, e notícia aqui do Brasil também aumento, né? Vírus sincicial respiratório. Vírus sincicial respiratório volta a ser falado. Foi o que preocupou nos últimos meses, que teve uma alta grande de casos meses atrás, depois de uma estabilizada, né? Ele volta a crescer, em especial com aumento de morbidade e mortalidade em crianças pequenas, menores de 2 anos de idade. É um grupo que às vezes, a gente sabe, por ser imunológico, ser mais sensível, eles dão tosse, daquele caso de bronquiolite, né? Febre baixa, e pode levar a casos sérios. Então fica atento a seu filho. Tem um aspecto do vírus respiratório que é relevante, que existe vacina autorizada pela Anvisa, com evidência científica, mas infelizmente o governo não comprou essa vacina, nem para esses grupos de mais de risco, né, que seria bem interessante para esses grupos de risco, mas por ser uma vacina nova, mas foi autorizada esse ano, não foi comprada ainda, é uma coisa que preocupa. Se você tiver condições financeiras, tiver dinheiro, acho que vale a pena vacinar, em especial grande destaque as crianças pequenininhas, né, mas espero que o SUS ele acrescente, né. E por último, né, e talvez um dos mais relevantes, a influenza. Influenza, a gripe, a gente tem vacina liberada para toda a população brasileira, é importante você tomar, mas continuamos tendo número alto de casos, né, com um crescimento importante nessa região centro-sul, com destaque, né, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, né, Espírito Santo, vários locais desses, tem crescido o número de casos, Rio Grande do Sul também, número de casos de influenza. Influenza ainda é o grande líder de internação no Brasil, líder disparado, e de mortes também nas últimas semanas ele lidera, está na frente da Covid, mas obviamente que a Covid tem um menor número de casos, a Covid é mais grave, mas menos gente tem pegado Covid, por isso tem tendo menos mortes quando a gente fala em número absoluto, tá bom? Acho que esse é o giro de notícias que a gente tem dessas infecções mais importantes que a gente falou essa semana, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.